Olá a todos, aqui quem fala é o professor Iveson e hoje a gente vai dar continuidade, tá certo? Às aulas de Química e trabalharemos a parte de Geometria Molecular. Porém, é necessário que vocês revisem as aulas passadas, tá certo? Sobre hibridização, sobre estrutura de Lewis, né? Para saber como é que monta as moléculas. Dessa forma, você vai compreender o assunto de geometria molecular, que depende diretamente do que foi visto anteriormente, tá certo? Então vamos dar início. Então, para estudarmos a questão da geometria das moléculas, vai ser necessário a gente conhecer a teoria, né? A teoria da repulsão das nuvens eletrônicas, que foi o que eu coloquei aqui, ó, teoria das nuvens eletrônicas, tá certo? E o que diz essa teoria? Veja só, uma nuvem eletrônica ela é formada por quem? Por partículas negativas chamadas de quê? Elétrons, tá certo? E esses elétrons, a tendência deles é se afastarem ao máximo um dos outros, tá certo? Ou seja, as nuvens eletrônicas, que são formadas por elétrons, elas sempre vão tender a se afastar ao máximo uma das outras. Então, quando eu falo da teoria da repulsão das nuvens eletrônicas, se trata disso, né? Onde essas nuvens, que são formadas por elétrons, vão arrumar localizações onde essa distância, tá certo, entre elas, é a máxima que podemos obter. Então, quando essas nuvens se afastam ao máximo, a molécula ela vai adquirir o que? Estabilidade. Por quê? Porque as repulsões eletrônicas, né, dessas nuvens naquelas posições que elas vão o que, adquirir correspondem às distâncias de menor energia, tá certo? Então, as distâncias de menores energias são adquiridas quando as nuvens estão afastadas ao máximo uma das outras. Então, essa é a ideia, tá certo? Então, vamos lá. Aí tem o seguinte aqui. Vamos lá, voltando. Então, temos o seguinte. Observação. Serão consideradas nuvens eletrônicas as ligações simples, né, que representam um tracinho, as ligações duplas, ligações triplas e pares de elétrons não ligantes, que são os pares de elétrons que vão sobrar nos átomos, né, no átomo central. Mas se sobrar nos átomos da extremidade? Não, para a geometria molecular, né, os pares ligantes que vão ter efeito são aqueles que vão estar ligados ao átomo central. Tranquilidade, beleza? Bem, vamos dar continuidade. Onde é que desce? Ainda estou aprendendo a usar isso aqui, certo? Então temos o seguinte, eu vou apagar isso aqui porque terminei riscando, certo? O que eu não queria. Pronto. Pronto, está resolvido o problema, certo? Então vamos lá, ó. Geometrias bases, tá certo? Então, o que são as geometrias bases? As geometrias bases são aquelas que vão servir, já está dizendo, para que a gente conheça outros tipos de geometria. Então, quais são as geometrias bases? Nós temos já geometria linear, geometria trigonal, tetraédrica, tá certo? Bipiramidal e a octaédrica. Então, são 5 as geometrias bases. A partir delas, nós iremos conhecer outros tipos de geometria, tranquilo? Então, o primeiro tipo de geometria que a gente vai ver é a geometria linear. Linear lembra o quê? Uma linha, tá certo? Onde a ligação, como ela é uma linha, ela corresponde a um ângulo de que 180 graus, tá certo? Então temos o seguinte aqui, ó, ocorre quando a molécula apresenta apenas duas nuvens eletrônicas em torno do átomo central. Como exemplo, temos aqui a molécula do HCl. Então vamos ver como é que funciona.
Mas o segredo está aqui, ó. Apresenta apenas o que, ó? Duas, mas pode ser uma. Duas ou uma nuvem, tá certo? Ou uma nuvem. Vou colocar assim, duas ou uma nuvem. Duas ou uma o que? Nuvem. Esse dá para entender, tá certo? Eletrônica em torno do átomo central. Aí, quando eu começar a fazer os exemplos, você vai entender o que é isso. Aí você faz isso, essas nuvens são aquilo, as ligações simples, duplas, triplas e os pares de elétrons não ligantes. Sim, é exatamente isso, tá certo? Então, quando eu tiver uma ou duas nuvens, tá certo? Então, eu vou ter, entre os átomos, né, eu vou ter o quê? Uma geometria chamada de linear. Então, como exemplo, temos aí o HCl. Aí você vai ter que lembrar o seguinte, que vai ter que montar a estrutura de Lewis. O hidrogênio é de família 1A, o cloro é de família 7A. Então aqui vai ficar, ó, só tem um hidrogênio, então 1 vezes 1 vai dar 1 elétron, mais 1 vezes 7 dá 7. Quando eu somar tudinho, aqui vai dar 8 elétrons de valência. Tranquilo? Aí eu vou pegar aqui, ó, a molécula não, os átomos que estão, né, na molécula. Aí no caso é o hidrogênio e o cloro e vou distribuir esses elétrons. Então primeiro eu faço a conectividade entre os átomos. Então aqui, ó, 2, aí vem para cá, 4, 6, 8. Por quê? Porque eu não coloco, né, no hidrogênio, porque o hidrogênio só forma uma ligação, tá certo? Enfim, então a estrutura de Lewis, né, para o HCl é essa aqui. Tranquilo? Aí no caso, entre os átomos eu só tenho quantas nuvens? Apenas uma. Como eu só tenho uma nuvem eletrônica, aí só, e essa aqui no cloro? Não. O que vai interessar é aquela que está entre o que? Os átomos. Tá certo? Então eu só tenho uma nuvem entre os átomos. Beleza? E os pares de elétrons não ligantes que vão interessar para a gente são aqueles que vão estar ligados a um átomo central. Nesse caso aqui eu não tenho um átomo central porque eu tenho um número par, né, de átomos. Então não tenho como ter um átomo central. Já aqui, ó, no HCN eu tenho um átomo central que é o carbono. Tranquilo? Mas aí a gente vai vendo cada molécula individualmente. Nesse caso eu não tenho. Então vamos lá. Então eu distribuí os elétrons. Então a molécula já tem essa estrutura. E como eu só tenho uma nuvem entre os dois átomos, então isso aqui, essa molécula a gente pode dizer que é uma molécula de geometria linear. Tranquilo? Vamos para o próximo. Então aqui vai ficar o seguinte, molécula do HCN. Aqui hidrogênio 1A, carbono é 4A, né? E nitrogênio 5A. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Só tem um hidrogênio, então vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1, mais 1 vezes 4 dá 4, mais 1 vezes 5 dá 5. Quando eu somar tudinho, vai dar o que? 10 elétrons de valência. Tá aqui, ó, o hidrogênio está aqui, carbono e o nitrogênio, tá certo? Por que o carbono é o átomo central? Porque ele é o elemento que forma o maior, né, número de ligações entre os três elementos, tá certo? Então, entre esses três aqui, o carbono é o que forma o maior número de ligações. Como eu sei disso? Porque o carbono ele é de família 4A. Então, para se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. E para ter 8 elétrons, ele precisa formar 4 ligações, porque ele já tem 4 elétrons. Com mais 4, ele fica com 8. Ou seja, ele precisa formar 4 ligações. Já o nitrogênio é a família 5A. Então, para estabilizar, ele precisa ganhar 3, ou seja, tem que formar 3 ligações. Então, como o carbono forma o maior número de ligações, ele é o átomo central, tá certo? Já o hidrogênio não pode ser, por quê? Porque o hidrogênio só forma uma ligação, tranquilo? Aí vamos lá. São 10 elétrons, aí eu vou colocar aqui. Primeiro eu faço a conectividade entre os átomos. Então, ó, 2, aí vem aqui, ó, 4. Aí agora eu vou completar o octeto, né, dos átomos da extremidade. Esse aqui se estabiliza com apenas 2 elétrons, ou seja, é um dueto. Então tá ok. O nitrogênio é com 8, então
2, 4, aí vem para cá, ó, 6, 8, 10. O nitrogênio já está estabilizado com 8. Aí você faz Y e o carbono? Não, o carbono ele precisa ser estabilizado. Só que o carbono tem 4 elétrons, 2 mais 2, 4. Então, para estabilizar, ele precisa formar mais do que 2 ligações, não é verdade? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu vou ter que colocar esse par de elétrons aqui, ó, formando uma ligação aqui, só que ainda não vai resolver o problema, porque essa molécula vai ficar assim, vai ficar H, aí C, vai ter uma dupla, aí vai ficar N, vai ficar desse jeito, certo? E o carbono aqui, ele só tem 2, 4, 6. Ele não está estável. Então, a outra possibilidade é formar mais uma dupla. Então, aqui vai ficar H, aí tracinho, aí C, e agora eu vou ter uma ligação que é tripla, né? E aqui vai ficar dessa forma. Aí você faz, certo, eu tenho, então quer dizer que eu tenho aqui 1, 2, 3 estruturas para representar a molécula do que? Do HCN. Mas apenas uma delas é que vai ser a estrutura o que mais estável, tá certo? E qual é? É aquela que te fornece as menores cargas formais possíveis. Aí você faz, Y, lembra aí? Eu vou lembrar, só que é assim, é necessário que você assista as aulas anteriores, tá certo? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo aqui e vai fugir, né, um pouco do que eu quero mostrar, que é a geometria da molécula. Lembre que para aprender a geometria você tem que obrigatoriamente saber montar as estruturas de Lewis e saber escolher aquela estrutura que é mais estável, tá certo? Mas eu vou fazer alguns aqui, então vamos lá. Vou pegar a cor azul aqui. Então aqui, ó, achando a carga formal. Ó, essa aqui com certeza não é. Eu vou dividir essa ligação aqui, tá certo? Então aqui vai ficar o seguinte: como é que eu faço para achar a carga formal? Eu pego o número da família, certo? E subtraio da quantidade de elétrons que tem o elemento. No caso aqui ele só tem um elétron. Então ele é família 1A, então vai ficar 1 menos 1, que vai dar o quê? Carga formal 0. Aqui, ó, 1, 2 elétrons, só que carbono é 4A, então 4 menos 2 vai dar mais 2. Nitrogênio, 2, 4, 6 e 1, 7, tá certo? Então aqui vai ficar o quê? Família 5A, 5 menos 7 vai dar carga formal menos 2. Vejam que as cargas formais estão altas, então com certeza não é essa estrutura. Vamos ver essa daqui. Né? Divida aqui a ligação, tá? Hidrogênio 1A vai ficar 1 menos 1, 0. Carbono, 1, 2, 3 elétrons ele tem, só que ela é família 4A. 4 menos 3 vai dar mais 1. E aqui 2, 4, 5, 6. 5 menos 6, menos 1. Veja que essa estrutura ela já tem, quando eu passo dessa estrutura para essa, as cargas formais já diminuíram muito, tá certo? Já essa estrutura aqui, vamos lá. Então aqui, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, 4 menos 4 vai dar 0. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 5, 0. Então, essa estrutura aqui, tá certo? Essa estrutura, ela, tá certo? É a melhor. Por que ela é a melhor? Porque é ela que te fornece as menores cargas o que formais. Tranquilidade? Beleza? Bem, então a gente já sabe qual é a melhor estrutura. Só que qual é a geometria dessa molécula, que é o objetivo? Então é o seguinte, eu tenho quantas nuvens entre os átomos? Eu tenho aqui, ó, 1, 2. Veja que eu não tenho um par de elétron não ligante no átomo central, né? Porque se existisse, eles teriam que ser levados em conta, mas não existe. Então, na realidade, eu só tenho duas nuvens ao redor do átomo central, tá certo? Então, como eu tenho duas nuvens, eu posso dizer que essa molécula aqui ela tem a geometria o quê? Linear, tá certo? Então, a geometria dessa molécula também é uma geometria... Eita, deixa eu voltar aqui, tá certo? É porque tem que desmarcar aqui, pronto. Então, é a geometria disso aqui, é uma geometria
linear. Esse programa é bonzinho que só. Eu estou aprendendo a mexer, tá certo? Tô achando muito bacana. Aí aqui, como é que fica? Oxigênio. Família 6A. Então aqui vai ficar ó, 2 vezes 6, 12 elétrons de valência. Oxigênio, são 2. Tá aqui, ó, 1, 2. São quantos elétrons? 12. Então aqui, ó, primeiro eu faço a conectividade entre os átomos. 2, aí vem para cá, 4, 6, 8, 10, né? 12. Agora eu vou completar, né, o octeto dos átomos para deixá-los estáveis. Então aqui, ó, esse bichinho aqui, esse primeiro oxigênio, está com 8 elétrons, esse está com 6. Então, para estabilizar, eu formo aqui uma dupla. Então, aqui eu vou ter o oxigênio, aqui eu vou ter uma dupla, aí o oxigênio, e repito os outros pares que sobraram. Pronto, então a molécula de oxigênio é isso aqui. Essa aqui é a única estrutura? Bem, é a estrutura mais estável, não tem outra. Primeiro, porque o oxigênio ele forma duas ligações, né? Então, aqui está, ou seja, ele é bivalente, né? Ele forma esse aqui está formando duas ligações com esse, e esse duas ligações com esse. Então todos os dois estão estáveis. Tem 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tá vendo? Beleza? Aí se eu quero achar as cargas formais, não tem problema. Você pode achar. Não vai ter problema nenhum. Aqui, vamos achar. 2, 4, 5, 6. Carga formal 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal 0. Então, essa já é a melhor estrutura. Então, qual é a geometria dessa molécula, né? Então, essa molécula aqui, ela tem geometria, o que? Linear. Tá ok? Massa. Próximo. A molécula de nitrogênio. Nitrogênio é de família 5A. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes 5 vai dar 10 elétrons de valência. Certo? Então, aqui, ó, são 2 nitrogênios, são 10 elétrons, então 2, 4, 6, 8, ó, 10. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso formar uma ligação aqui, outra aqui embaixo para estabilizar esse nitrogênio. Veja que o nitrogênio aqui, ele não está estável, tá certo? Então, para estabilizar, eu teria que formar mais duas ligações. Mas aí vamos fazer devagarinho. Como é que eu faria? Primeiro eu trazia essa ligação para cá, então eu teria essa estrutura, tá certo? Beleza? E uma outra estrutura seria o quê? Formando mais uma ligação aqui. Ou seja, eu tendo aí uma ligação tripla entre os átomos. Pronto. Então a situação é essa. Tranquilidade? Aí o que acontece? Qual é a melhor estrutura de Lewis? Vai ser aquela que te oferece as menores cargas formais. Então aqui, ó, 2, 4, 6 e 1, 7. Então aqui vai ficar o 5 menos 7 menos 2. Aqui 2, 3. Então 5 menos 3 vai dar mais 2. Certo? Aqui 2, 4, 5, 6. Vai ficar 5 menos 6 menos 1. 2, 3, 4. 5 menos 4 dá mais 1. Aqui 2, 3, 4, 5. 5 menos 5, 0. 3 aqui, ó, 4, 5. Então, carga formal 0. Aí o que acontece? Qual é a melhor estrutura de Lewis? Aquela que te oferece as menores cargas formais possíveis. Então, no caso, né, seria essa daqui. Beleza? Ó? Tranquilo? Aí o que acontece? Vamos ver qual o tipo de geometria. Só tem uma nuvem entre os átomos. Se eu tenho uma nuvem, então essa molécula tem geometria linear. Tá certo? Lá na frente a gente vai ver que existem dois tipos de geometria. Existe a geometria da molécula e existe a geometria dos pares de elétrons ligantes e não ligantes. Tá certo? Mas isso aí vai ficar para as geometrias que derivam dessas geometrias bases. Ainda a gente vai chegar lá. Isso vai acontecer quando sobra pares de elétrons no átomo central, que não é o caso dessas moléculas. Nenhuma dessas moléculas até agora, em nenhuma delas sobrou par de elétrons, né,
não ligantes no átomo central. Todos até agora foram ligantes. Então aqui, ó, todas são ligantes. Isso aqui é um ligante, isso aqui é outro ligante. Os não ligantes que não sobraram não foram, nesse caso aqui sobrou, mas não foi no átomo central. Então não vai interferir aonde? Na geometria da molécula, beleza? Então vamos lá, dando sequência. Vamos ver a geometria agora trigonal. Trigonal lembra o quê? Um triângulo, né? Então não tem para onde correr, é simples. Aí o que acontece? Ela é chamada de trigonal, pode ser chamada de trigonal plana ou triangular. Tudo é a mesma coisa, tá certo? Aí, quando é que a gente vai ter uma molécula, né, com esse tipo de geometria? Quando a gente tiver 3 nuvens, ó, eletrônicas ao redor do átomo central. Deixa eu ajeitar aqui, que deu uma escapulida. Pronto. Então, quando sobrar, né, 3 nuvens ao redor do átomo central, tá certo? Eu vou ter a geometria, o que é chamada de trigonal. Aí aqui eu vou destacar só para vocês verem. Cadê aqui, ó? 3 nuvens, né, certo? Eletrônicas em torno do átomo central. Então o segredo está aqui. Tranquilidade. Aí agora eu vou ter que ajeitar aqui que ela deu uma escapulida. Esse negócio é meio melindroso, mas... Vamos, meu filho, me ajuda? Bem, ele não quer descer, ele está meio revoltado comigo aqui. Bem, acho que agora vai. Bem, então é o seguinte. Vamos para o exemplo BF3. Como é que eu monto aí a molécula do BF3? Então o boro, ó, ele é de família 3A. O Fu é de família 7A. Então aqui vai ficar, o boro é de família 3A, só tem um, então é 3 elétrons, mais 3 vezes 7 vai dar 21, tá certo? Quando eu somar aqui vai dar 24 elétrons de valência, tá certo? Então a situação é essa daí, 24 elétrons de valência. Tranquilos? Aí agora, vamos montar a molécula. O boro é o átomo central. Eu tenho 1, 2, 3 átomos de Flu. E tenho 24 elétrons. Então aqui vai ficar, distribuir os elétrons. Primeiro eu faço a conectividade entre os átomos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Claro. Então, essa aqui, querendo ou não, já é a melhor estrutura para o boro. Se você tentar formar outras, né? Outras estruturas, você vai ver que a carga formal vai aumentar, tá ok? Gerando o quê? Uma instabilidade, né, na molécula. Aí você faz isso, acha as cargas formais, vamos lá. Aqui tem 2, 4, 6 e 1, 7. Então aqui vai ficar 6 menos 7. Aliás, aqui é a família 7A, então vai ficar 7 menos 2, 4, 6, 7. Né? Então 7 menos 7, 0. Aqui é a mesma coisa. Vai dar 0. Aqui também 0. Tá certo? Então essas são as cargas formais. Tranquilo? Aí no caso, são quantas nuvens ao redor do átomo central? Lembrando que essa aqui já é a minha melhor estrutura, tá certo? Então, eu tenho quantas nuvens ao redor do átomo central? 1, 2, 3. Com 3 nuvens eu tenho um triângulo, né? Lembrando que cada nuvem dessa, tá certo? A tendência delas é se afastarem umas das outras, né? Ao máximo. E quando isso acontece, elas vão formar o quê? Um triângulo. Aí eu posso desenhar até um triângulozinho aqui. Eu vou fazer, escolher uma cor, uma outra. Já está em vermelho mesmo? Então pronto. Já resolve.
Então vamos montar um triângulo. Deixa eu ver. Isso aqui. Tá aqui, ó, nosso triângulozinho. Tá certo? Montei um triângulo. Então, com 3 nuvens, eu tenho uma molécula trigonal, ou seja, uma molécula que forma um triângulo. Então, eu montei meu triângulo ali. Tranquilo? Aí, agora, eu vou colocar nos vértices os átomos que estão na extremidade, que são os átomos de flúor. Então, aqui, ó, eu tenho, né, um átomo de flúor, né? Aqui eu tenho outro átomo. Aqui eu tenho um outro átomo de flúor. E no centro eu tenho o nosso amigo boro. Eita. Aí eu sei por que isso está acontecendo. Porque era para eu ter desmarcado. Desmarcou aqui, aí ele volta. Tá aqui o nosso amigo boro. Tá aqui. E agora eu vou fazer as ligações entre eles. São 1, 2, 3, né? Então aqui, ó. Uma ligação. Eu vou fazer até diferente. Tenham paciência porque eu estou aprendendo a usar isso. Então aqui eu tenho aqui uma ligação. Aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho uma outra ligação. Pronto, tá aí. Beleza? E aqui eu posso colocar os elétrons, né, que sobram, né, em cada átomo de flúor. 2, 4, 6. Aqui, 2, 4, 6. Não tem problema. Tá aí nossa molécula. Então, essa molécula é uma molécula trigonal. E veja que os ângulos de ligação, né, os ângulos de ligação, eles são, ó, de 120 graus. Cada ângulo desse aqui, tá certo? Tem um ângulo de 120 graus. Então nunca esqueçam disso. Tranquilo? Iveson, por que 120 graus? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, ela tem o que? 360 graus. Dividindo por 1, 2, 3, que são 3 ângulos, vai dar 120 para cada um. Então essa já é a máxima distância entre as nuvens eletrônicas de uma molécula trigonal, tá certo? Beleza? Então vamos dar continuidade. Temos agora o SO3. Então, enxofre, Cesar, oxigênio também Cesar. Então aqui vai ficar 6 mais 3 vezes 6, 18. Quando eu somar, vai dar 24 elétrons de valência, certo? Aí o que acontece com 24 elétrons de valência? Vamos distribuir esses elétrons entre os átomos que compõem a molécula. Então o enxofre é o átomo central, é 1, 2, 3 oxigênios. Eu tenho 24 elétrons, então aqui, ó, 2, 4, aí 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 elétrons, certo? Só que o enxofre, ele tem orbital D, tá certo? Diferente do boro aqui, que não tem orbital D, tá ok? Se bem que ele tem orbital sobrando nele, orbital P, mas se você evitar de formar mais ligações aqui, você vai ver que a carga formal vai aumentar, certo? Consequentemente, essa aqui vai ser realmente a melhor estrutura. Já nesse caso aqui, eu tenho um orbital D, tá certo? Que pode expandir o octeto, né? Ou seja, o enxofre ele pode estabelecer mais ligações do que o comum. Então, a gente vai ter que montar essas estruturas e ver qual é a melhor estrutura de Lewis, tá certo? Então aqui, ó, montando as estruturas, então aqui vai ficar o seguinte, ó. Vou fazer menor, senão não vai dar, né? Se eu formar uma dupla aqui, vai ficar aqui, ó, enxofre, né? Aí aqui, vou fazer o seguinte, eu vou formar a dupla aqui em cima primeiro, tá certo? Então aqui eu vou ter uma dupla, ó, aí o oxigênio, beleza?
e os pares de elétrons que sobram, certo? Aqui eu vou repetir, né, os outros átomos, beleza? E aí nós temos a primeira estrutura de Lewis. Essa aqui é a minha primeira estrutura. Beleza? A estrutura 2, vou mudar até a cor para não confundir. Vai ficar o seguinte, o enxofre no centro, aí aqui, ó, eu vou repetir essa primeira aqui e vou formar mais uma dupla aqui, certo? Aí eu vou ter isso aqui, beleza? E repito o outro oxigênio. A terceira estrutura eu vou fazer de outra cor, então a terceira e última, né, estrutura, eu vou formar mais uma dupla aqui. Então aqui, ó, vai ficar assim, né? O enxofre contendo aí, ó, no total 3 duplas ao redor dele, tá certo? E agora a gente vai escolher a melhor estrutura de Lewis. Para essa primeira molécula aqui, qual é a carga formal? 2, 4, 6 e 1, 7. Então vai ficar 6 menos 7, menos 1. Aqui, qual é a carga formal? 2, 4, 5, 6. 6 menos 6, 0. Aqui, qual é a carga formal? 2, 4, 6 e 1, 7. Então 6 menos 7, menos 1. No enxofre, 1, 2, 3, 4. Então 6 menos 4 dá mais 2, tá certo? Já para esse bichinho aqui, que está embaixo, aliás, para esse aqui, vai ficar como? 2, 4, 5, 6. Ó. Carga formal 0. 6 menos 6, 0. Aqui também. 0. Aqui tem 2, 4, 6 e 1, 7. Então vai dar menos 1. 6 menos 7, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 6 menos 5, né? Que vai dar mais 1 para o enxofre, certo? Tá aí a carga formal. Agora aqui vai dar 0. Aqui também 0. Aqui também 0, certo? Então, a melhor estrutura de Lewis é aquela que te oferece as menores cargas formais, que no caso vai ser essa daqui, tá certo? Que é a nossa estrutura de número 3, né? Faltou o número aqui, 1, né, 2 e aqui 3. Então eu tenho 3 estruturas, a melhor é a terceira, certo? Então observe que o elemento enxofre, ele tem ao redor dele 1, 2, 3 nuvens eletrônicas, tá certo? Se tem 3 nuvens, a molécula vai ter uma estrutura trigonal, tá certo? Então se há uma estrutura trigonal, você desenha um triângulo, né? Como a gente tinha feito anteriormente, né? Desenha aqui o triângulozinho, certo? Tá aqui. O enxofre é o nosso átomo central, tá certo? Então, o enxofre é o átomo central. Aí eu tenho os átomos de oxigênio ao redor dele. Então, aqui eu vou botar 1, 2, 3 átomos, certo? E agora eu faço a ligação entre os átomos. Para ficar bonitinho, eu vou fazer assim. Então, no caso, são 1, 2, 3 duplas. Então, aqui eu tenho uma dupla, ó, né? Aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho outra. Olha como tá bacana, certo? E agora eu repito, né, os outros pares, tá certo? Então, aqui, 2, 4, 6, 8, tá assim, né? Tá do jeito que tá aqui. Se você só vai mudar a posição, né? E a estrutura é essa, mas a estrutura, no caso, a quantidade, né, de ligações ao redor do átomo, né, que no caso são 3 duplas, você vai colocar igual que está aqui. Agora, na hora de montar, é no formato de um triângulo. E agora eu vou colocar, né, os outros pares aqui. Pronto. Então a estrutura é essa. Essa é a estrutura do SO3. É uma molécula trigonal. E cada ângulo aqui, né? Cada ângulozinho é um ângulo
de, né, 120 graus, como a gente comentou. Esses ângulos são todos iguais. Beleza? Tá certo? Enfim, então vamos montar a próxima molécula, a do BH3. Então o boro é de família, ó, 3A, hidrogênio é 1A. Então aqui vai ficar, ó, 3 com mais 3, né? Que vai dar 6 elétrons de valência. Aí o que acontece? O boro é o átomo central, né? São 3 hidrogênios. E aqui nós temos os 6 elétrons. Então, ó, 2, 4, 6. Pronto. Tá aí. Essa molécula não tem nem para onde ir, né? Não tem muito nem o que pensar. A melhor estrutura já é essa, tá certo? São quantas nuvens? 1, 2, 3. Então é uma molécula trigonal. Aí você desenha o seu triângulozinho, tá certo? Vamos lá. Desenhando o triângulo. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar assim, ó. Desenhei o triângulo. Aqui, né, os hidrogênios são 3. São 3 hidrogênios. Certo? O boro é o átomo do centro. Pronto. E agora eu vou fazer as ligações entre eles. Tranquilo? Então aqui, ó, vou ter uma ligação, aqui outra, né? E aqui outra ligação. Então tá aí nossa estrutura, a molécula trigonal, tá certo? Os ângulos de ligação é a mesma história, né? A distância, né? A distância dessa ligação para essa, daqui para cá e daqui para cá, todas são de 120 graus. Certo? Tranquilo? E, assim, deu uma estudada, né, na questão da hibridização, porque o boro aqui, ó, por exemplo, ele sofre hibridização para poder formar justamente essas 3 ligações. Porque no estado fundamental dele, se você fizer a distribuição, você vai ver que ele não formaria, né, 3 ligações no estado, neste estado, que no caso é o estado fundamental. Para poder formar as 3, ele vai ter que se hibridizar, tá certo? Então dê uma olhada na aula de hibridização que eu explico exatamente isso. Aliás, explico vários tipos de hibridização, tá certo? Que é fundamental para você entender isso aí. Continuando, agora a gente vai para a geometria tetraédrica. Ó, geometria tetraédrica, o que é um tetraedro? Um tetraedro nada mais é do que o famoso pé de galinha, né? Aqui, ó, pezinho de galinha. Deixa eu arrumar um cantinho aqui para desenhar o pé de galinha. Vou colocar aqui. Então, nosso pé de galinha é conhecido como o que a gente chama de tetraedro. Tá certo? Não está muito legal, mas eu acho que dá para entender. Então, isso aqui é um tetraedro. Quando eu ligo os vértices, ó. Eita. Tem que fazer de outro jeito. Deixa eu ver se eu consigo. Então, quando eu coloco de outro jeito, tá aí não. Eu vou fazer do modo mais tradicional mesmo. Então, assim. Então, quando eu ligo os vértices, tá certo? Eu tenho essa figura que é chamada de, ó, tetraedro. Então, isso aqui é um tetraedro, é o pé de galinha, tranquilo? É um tripé, né? Então, enfim, então no caso, para ter uma molécula de geometria tetraédrica, eu tenho que ter, no total aí, de 4 nuvens, né, eletrônicas
em torno do átomo central. Tá certo? Beleza? Aí vamos fazer, né, a estrutura aí do CH4. Carbono é de família 4A, né, hidrogênio de família 1A. Aqui vai ficar 4 com mais 4, certo? Que vai me dar 8 elétrons, que vai dar 8 elétrons de valência, tá certo? Aí o que acontece? Nosso carbono é o átomo central, são 4 hidrogênios. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Primeiro eu faço a conectividade entre os átomos, são 8 elétrons, então aqui, ó, 2, 4, 6, ó, 8. O carbono está estável e os hidrogênios também, então essa já é a melhor estrutura. Agora, como é que eu monto, né, a estrutura do metano, que é o CH4, conhecido como gás natural? Eu desenho meu tetraedro, meu pé de galinha, né? Como tinha dito, eu vou fazer aqui. O mais difícil é acertar a mão, né? Tentar desenhar esse pé de galinha direitinho. Não, ficou bom. Apagar isso aqui. Pega ela aqui. Acho que ficou ainda meio tronchinho aqui, mas é que eu sou perfeccionista, tá certo? Eu gosto de deixar tudo bem feito. Eu acho que ficou melhor. Ó, tá o meu pé de galinha aí. Aí no caso, eu tenho o carbono, que é o átomo central. Tenho meus 4 hidrogênios, cada um vai ficar aqui, ó, na extremidade. Certo? E tá aí nosso tetraedro. Aí você faz isso, eu não estou conseguindo visualizar um tetraedro. Bem, isso aqui para você visualizar bem, você teria que montar essa estrutura com bolinhas essas massas de modelar, tá certo? Se você estudar as geometrias das moléculas com palitinho, né? Com palitos e com essas massinhas de modelar e montar essas estruturas, você vai ver que o que é um tetraedro. Você vai conseguir visualizar melhor. Mas lembre-se que é um tripé, tá certo? Aí o que acontece? Quando eu ligo aqui as extremidades, como eu falei, eu vou ter a figura, né? Vou ligar aqui, ó, as extremidades, você vai ver que essa estrutura é o que a gente chama de tetraedro, né? Eita, ele tá danado hoje, querendo me sabotar aqui o programa. Ele tá aparecendo esse, não sei o que é isso, mas ele tá aparecendo direto, já tá enchendo o saco. Mas tudo bem, vamos lá. Pronto, então ligando os vértices aí, ó, eu tenho essa figura. Tem uma figura o que? Tetraédrica, tá certo? Beleza? Enfim, continuando. Então veja que ao redor do átomo central eu tenho realmente, né, um total de 1, 2, 3, 4 nuvens. Então dando continuidade, agora a gente vai ver a geometria bipiramidal. Né? Quando é que eu vou ter uma geometria que eu chamo de bipirâmide? Outra coisa que eu não falei, antes que eu esqueça, certo? É que os ângulos de ligação, tá certo? Esses ângulos aqui, eles são de 109 graus e 28 minutos, tá certo? Aí você é obrigado a saber disso. Olha, às vezes eles pedem, né, na questão, né? Então não custa nada, né, você saber, né, que os ângulos de ligação na molécula tetraédrica, tá certo? É de aproximadamente aí a 109 graus e 28 minutos.
ela pode mudar, né, de acordo com o átomo central, né, o átomo que está aqui. Tá certo? Se fosse um átomo de nitrogênio, que é um átomo menor, aí os ângulos já teriam, já sofreriam, né, uma certa alteração aqui. Não é muita, mas seria diferente, tá certo? Enfim, então vamos continuar. Vamos ver a geometria bipiramidal. O que é que você entende por uma bipirâmide, né? Primeiro, para ter uma bipirâmide, eu tenho que ter 5 nuvens eletrônicas, tá certo? Então, com 5 nuvens eletrônicas, eu tenho o que a gente chama de bipirâmide. E como é que eu desenho, né, uma bipirâmide? É aí que tá. Vamos lá. Essa molécula aqui do PCl5. Fósforo é de família 5A. Cloro é de família 7A. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 1 vezes 5 dá 5, com mais 5 vezes 7, 35. Então, somando aqui, eu teria 40 elétrons de valência. Certo? Belezal, 40 elétrons de valência. Então, eu vou distribuir esses 40 elétrons. Então, aqui vai ficar o seguinte. Fósforo é o átomo central. São 5 cloros. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Temos 40 elétrons. Então, aqui vai ficar 2, aí 4, 6, 8, 10. Aí agora 12, 14, 16. Completando o octeto, né, dos átomos da extremidade. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. Pronto, tá aí. Certo? Só que são quantas nuvens ao redor do átomo central? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, com 5 nuvens, ó, com 5 nuvens, eu tenho o quê? A geometria, né, bipiramidal. Geometria bipiramidal. Massa? Aí agora, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai montar uma bipirâmide, né? E como é que eu monto, né, uma bipirâmide? Bipirâmide já está dizendo, é uma pirâmide em cima e outra embaixo. Então, com 5 nuvens, né, para ter uma bipirâmide, uma pirâmide em cima e outra embaixo, primeiro que minha base ela tem que ser uma base triangular, né? Ela tem que ter isso aqui, ó. Minha base ela tem que ser um triângulo, né? Tá aqui. Aí o que acontece? Eu vou colocar de cor diferente. Eu vou ter que ter ainda um átomo em cima, né? E outro que embaixo. Não sei se vocês estão entendendo, mas é isso aí. Tranquilo? Pronto, desenho melhor ficaria isso. E agora o que acontece? Nas extremidades eu teria os átomos. São, ó, o fósforo é o centro, ficaria aqui no meio, certo? Eu teria 5 cloros, então 1, 2 ou 3, ocupando essa posição que é chamada de posição equatorial. E a posição, né, de cima e de baixo é chamada de posição axial. Então eu teria 3 átomos de cloro ocupando a posição equatorial e teria 2 átomos, um em cima e um embaixo, ocupando a posição equatorial, axial, tá certo? Posição equatorial, né, no meio, certo? Que seria um triângulo. E teria as posições axiais, em cima e embaixo. Seria isso. Se você fizer a conectividade entre os átomos,
você vai ver que você realmente tem o que a gente chama de bipirâmide, né? Se eu conectar aqui, ó, aqui, aqui, ó, aqui percebe que eu tenho uma pirâmide em cima? Isso aqui é uma pirâmide, certo? A base é um triângulo, né? E quando eu liguei essa base ao átomo que está aqui em cima, né? Eu tenho a figura de um triângulo, onde eu tenho a figura de uma pirâmide onde a base é uma base triangular. Embaixo eu tenho a mesma coisa. Ó, eu tenho essa outra, ó, pirâmide. Então, no total, aí eu tenho quantas pirâmides? Duas. Uma em cima e outra embaixo. Essa é a ideia. Aí vamos montar, né, nossa criança aí. Então, eu vou desenhar até maiorzinho, né, para a gente compreender melhor a figura. Eu deixei espaço para isso. Certo? Então, aqui eu tenho a base. Qual desenhar menor? Acho que aqui tá bom. Tem uma base que é a base triangular. Certo? Aí o que acontece? Agora eu tenho um átomo em cima e outro embaixo. Essa é a ideia. Certo? Agora, eu vou colocar os átomos. Eu tenho um cloro aqui. Olha. Epa. Desativar aqui. Então, ó, eu tenho um cloro aqui. Tenho um cloro embaixo. Beleza? Tem um cloro nessa extremidade. Aqui e aqui. Pronto. E o elemento fósforo está exatamente no meio. Tranquilo? E agora eu tenho, né, que formar as ligações aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma ligação. Aqui eu tenho uma outra ligação. E aqui eu tenho uma outra ligação. Aí. Então nós temos aí a nossa, né, bipirâmide. Tranquilo? Se perceber, se vocês pararem para perceber, eu tenho aqui, ó. É porque se eu inventar de tracejar aqui, né, talvez não fique visível, mas ó, se eu ligar isso aqui para cá, isso para cá, eu tenho uma pirâmide, né? E embaixo a mesma coisa, ligando aqui, ligando daqui para cá, eu tenho uma outra pirâmide. Tranquilo? Então por isso que essa molécula é chamada de bipiramidal. Tá certo? Eu estou com vontade de desenhar, então vou arriscar, tá certo? Não sei como é que é a questão da poluição aí vai ficar, mas eu vou tentar aqui, tá certo? Então ligando aqui, ó, eu tenho uma pirâmide. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou botar de, deixa eu ver, outra cor, preto mesmo. Ó, aqui eu tenho uma outra pirâmide, ó. Ó, liguei, tá vendo? Ó, liguei aqui. Aí realmente fica muita informação, não fica legal, tá vendo? Eu tenho duas pirâmides, uma em cima e outra embaixo. Não sei se deu para entender, mas é isso. Tranquilo? Então é muito fácil para desenhar a bipirâmide. Para desenhar a bipirâmide, eu né, desenhar aqui o triângulo, né? Tá aí o meu triângulo. Coloco um átomo em cima, né? Outro embaixo. Ele tá aí a tua bipirâmide. Se você inventar, né, de interligar aqui os pontos, você vai ver que realmente, ó, eu tenho a pirâmide em cima, onde a base aqui ela é única para a pirâmide de cima e a de baixo, na verdade. E agora eu vou colocar outra pirâmide, né, só para finalizar aqui. Ó. A outra pirâmide está aqui, olha aqui. Percebeu? Então, molécula bipiramidal. Tranquilo? Que ângulos são esses? Né? Aí você vai ver quais são os ângulos. Aí veja,
Os ângulos no triângulo, né? Nessa parte aqui, ó, do triângulo, os ângulos são todos de 120, não é verdade? Então aqui, ó, o ângulo é de 120. Certo? Aí o que acontece entre, né, essa ligação aqui e entre esse átomo que está na posição axial e o plano, né, equatorial, tá ok? Eu tenho um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Percebeu? Beleza? Então eu tenho ângulos de 120 e de 90. Se eu for comparar essa ligação aqui, ó, desse cloro em relação ao cloro de baixo, aí o ângulo é de 180. Ok? Beleza? Então, se quiser colocar, você coloca aqui, ó, daqui essa distância daqui para cá, esse ângulo é de 180 graus. Tranquilo? Então eu tenho 3 ângulos diferentes aí. Então, continuando, temos a última molécula, né, que é a geometria aí octaédrica. Octaédrica lembra o quê? Uma estrutura que forma um balão de São João. Né? Então, para ter uma estrutura dessas, eu tenho que ter 6 nuvens eletrônicas em torno do átomo central, tá certo? Então aqui vai ficar o seguinte, aqui é 6A, aqui é 7A, então aqui vai ficar, ó, 6 com mais 6 vezes 7, 42. Quando eu somar, vai dar 48 elétrons de valência, tá certo? Então com 48 elétrons de valência, eu tenho o quê? Eu tenho agora que, na verdade, distribuir, né, esses 48 elétrons. Então, o enxofre, né, é o átomo central. Eu tenho 6 átomos de flúor, aí você coloca como você quiser, eu vou botar assim. Tá certo? Então, 6 átomos de flúor. Tá aí. Agora, 48 elétrons. Então, vamos lá, vamos contar os elétrons. Então, aqui vai ficar, ó, 2, ó, 4... Aí, ó, 6, 8, 10, 12. Aí aqui, ó, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ó, 30, 32, 34, 36, ó, 38, 40, 42, 42, 44, 46 e 48. Pronto. Beleza? Então está aí distribuído nossos elétrons. Agora, essa já é a melhor estrutura de Lewis? Com certeza. Tá certo? Aí o que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Vai ter que colocar, né, esses pares de elétrons numa posição onde a repulsão entre eles seja o que? Mínima. Né? E essa posição, quando eu tenho 6 nuvens ao redor do átomo central, é formando um octaedro. E o que é um octaedro? É o que eu falei. É um balão de São João. Então, para ter um balão de São João, vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui um octaedro. Como é que eu desenho? Vou desenhar um retângulo. Está aqui meu retângulo. Eita. A mão nunca, às vezes não ajuda, tá certo? Vamos lá, vou tentar caprichar. Bem. Então desenho meu retângulo, tá ok? E na verdade o retângulo já estava aqui, né? Que abestalhadice minha.
figurinha pronta ali, rapaz. E eu inventando aqui, ó. Olha aqui, ó. Retângulo, vamos lá. Complique não, professor. Aqui, nosso retângulo, ó, que maravilha. Agora. Ah, meu Deus. Aí eu vou ter aqui. Tá aqui o nosso retângulo. Então, cada extremidade aqui, cada vértice desse aqui, vai ser um átomo. 1, 2, 3, 4 átomos. Que átomos são esses? São os átomos de flúor. 1, 2, 3, 4. E eu vou ter o quê? Mais 2 átomos de flúor. Só que um vai ficar em cima, tá certo? Um vai ficar em cima. Vou fazer desse jeito aqui. E outro vai ficar embaixo. Pronto. Tá? Agora, eu vou colocar os átomos. Né? Então aqui eu tenho um enxofre, o átomo central. Eu tenho 6 flúors, então eu coloco aqui os 6 flúors. Você vai colocar, ó, 1, aqui, ó, 2, 3, 4, ó, 5, e o outro aqui, ó, 6. Tá, os 6 átomos de flúor. E agora, não sei porque isso está aparecendo direto, mas tudo bem. Aí o que vai acontecer? Eu vou agora colocar, né, os elétrons dos flúors que sobram neles, né? Que eu não coloquei. Então aqui eu vou colocar. Cada um, né, tem. Que é o seguinte, para usar esse programa tem que ter um pouquinho de paciência. E às vezes falta. Pronto. Aí eu sei os elétrons, né, dos átomos de flúor. Bem, e agora eu vou estabelecer a ligação, né, entre os átomos. Aqui essa ligação, imagine como isso aqui sendo a ligação entre o enxofre e o flúor já está feita. Aqui embaixo a mesma coisa. Eu fiz grande, né, justamente para quando eu tracejar você ver a figura, né, o que é um octaedro, um balão de São João, né. Aí no caso falta formar as ligações entre o flúor e o enxofre aqui, né. Então aqui eu vou formar aqui, tá certo? Aqui, aqui e embaixo. Tá aí as ligações, tá certo? Então isso aí é o nosso octaedro, nosso balão de São João. A Iveson mostra pra gente que é um balão de São João mesmo. Vamos lá. Vou colocar em preto, talvez mais destacado. Então quando eu ligar aqui, ó, né? Eita, aqui a mão não ajuda, né? Mas vamos lá. Olha. Tá percebendo aqui que eu... Eita, gota serena. Bora, meu filho, ó. Então, ó. Então observe aqui que eu tenho, né, uma pirâmide, né, de base quadrada aqui, tá certo? E embaixo eu também tenho uma outra, né? São duas. E tem essa daqui, né? Quando eu ligo os vértices, né, a gente consegue ver, ó. Perceberam que são duas pirâmides, né, de base retangular, né, na verdade, nem quadrada, é retangular, certo? Então essa figura é um balão de São João. Isso a gente chama de octaedro, tá certo? Então esses são os tipos de geometria base, que a gente chama de geometria base,
Na próxima aula a gente vai ver os outros tipos de geometria que derivam, né, justamente dessas geometrias bases. Tranquilo? Então, a geometria octaédrica, para finalizar, tem que ter 6 nuvens ao redor do átomo central, que aqui é o caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com 6 nuvens eu monto o nosso balão de São João, localizo os átomos. Aqui eu só tracei G, só para você ver que a figura realmente é essa, né? É um balão de São João. Se ainda tiver dúvida, você desenha individualmente o balão aqui, ó, só para destacar, e você vê, né, que realmente com 6 nuvens eu tenho essa tal, né, de figura aí, né, chamada de octaedro. Tá certo? Então aqui está o nosso octaedro, né? Então quando eu fizer aqui a conectividade, ó, a figura sai perfeitinha. Certo? Bem, tá aí. Porque realmente fazer na mão assim não é fácil. Então tá aí nosso octaedro. Nosso balão de São João, tá certo? Onde essa parte aqui que eu vou pintar, né? Colocar em rosa. Essa parte aqui, ó, ela é nossa o que? Base, né? A base que é comum, né? As duas figuras. Tranquilidade, belezal, enfim. Então, na próxima aula, a gente vai ver outros tipos de geometria. Então, espero que vocês tenham gostado e estudem, porque esse é um assunto extremamente importante, né? Principalmente quando a gente for estudar a polaridade das moléculas, você vai ter que saber montar essas geometrias, senão você vai errar a polaridade. A polaridade da molécula, ela depende estritamente da geometria da molécula, tá certo? Então na próxima aula a gente vai ver outros tipos de geometria, para depois ver polaridade e dar sequência. Forças intermoleculares e aí vai. Massa? Então até a próxima aula, gente. Um grande abraço no coração. Fiquem com Deus.